Gravação iniciada. Bem-vindo todos. Mais uma vez agradeço a presença de vocês. Estamos aqui para o nosso 15º encontro síncrono, de um total de 18. Então, já estamos bem perto do final, sendo que essa semana será a última semana de aula expositiva teórica. A aula de hoje será sobre função logarítmica e a aula de quarta-feira sobre equação e inequação logarítmica. Caso eu ache que nessas aulas, fique faltando conteúdo que eu acho necessário expor, colocar para vocês, aí eu vou gravar vídeos. Eu sempre espero as aulas síncronas para saber o que é que eu vou conseguir falar nessas aulas, para saber o que é que ficou faltando, né? Por isso que eu não gravo antecipadamente. Bem, então, eu sempre começo perguntando se alguém gostaria de fazer algum questionamento, fazer alguma pergunta, tem alguma dúvida sobre o processo até agora. Não? Acho que não. Pode falar, Janimir. Eu só estava confirmando, acho que não. Oi? Acho que ninguém tem nenhuma dúvida, eu acho. Beleza, então. Então vamos lá, e como eu sempre começo, eu vou lá dividir com vocês o nosso planejamento, tá? Tem muita gente que sequer leu esse planejamento até hoje, tá? Mas eu, no lugar de vocês, é minha total referência sempre. Então, acho que vale a pena sempre olhar para ele. Vocês estão vendo o nosso planejamento, pessoal? Sim. Bem, está aqui o nosso planejamento. E estamos aqui nessa aula do dia 23. Vamos destacar ela aqui. Só fazer uma troca aqui. Eu tinha pensado falar primeiro de equação e depois de função. Se bem que eu até posso fazer isso, né? Até posso. Não tem nada que proíba, não. Eu sempre acho que esses dois assuntos são meio que simultâneos. Acho que eu vou deixar como está aqui, ó. Então, apesar de ter botado o nome da aula de função, eu acho que hoje... mas eu botei o nome da aula de função. Então, vamos falar de função hoje. E deixa a equação para a aula de quarta-feira. Pronto. Daqui, nossa previsão de hoje. O material de leitura nós já colocamos, né? Os vídeos já tinham sido pedidos a vocês, são 7 vídeos lá do Ferreto. E a apostila 11, né? Para esse assunto. Os vídeos, os links dos vídeos do Ferreto estão no arquivo no Teams. Né? Os links desses 7 vídeos do Ferreto sobre logaritmo. E essa apostila 11 é uma apostila feita por mim, que também está disponível no Teams. Eu disponibilizei, né, a P7 está em andamento. Vocês devem entregar a P7 até sexta-feira. Bem, então está aqui o nosso planejamento. Como vocês estão vendo, hoje é nossa penúltima aula teórica e a aula do dia 25 vai ser a nossa última aula teórica. E com isso, a gente vai finalizar a matemática no ano, né? No ano letivo. Embora vocês tenham 6 módulos, né? Mas nesse ano letivo, a gente só vai trabalhar matemática no primeiro e no segundo. Não vai ter matemática mais nos demais, porque a matéria do primeiro ano, ela de alguma forma foi abordada. A gente sabe que sem a calma, a atenção, né? O tempo que talvez fosse necessário. Mas esse problema surgiu em função da pandemia, em função dessa redução de aulas. Nós estamos tendo, mais ou menos, 1/4 das aulas que teríamos se tivéssemos num período presencial normal.
Então, foi um desafio muito grande. É como se a gente tivesse, então, perdido 3/4 das nossas aulas. Desafio grande. A gente está tentando compensar isso de duas formas. Primeiro, com a redução da quantidade de disciplinas que vocês têm. Vocês têm, nesse momento, só 3 disciplinas. E a segunda forma são os vídeos, né? E os materiais de apoio. A terceira forma também é as provas não são automáticas, não são online. Você tem uma semana para fazer as provas. Então, essas 3 coisas aí tentam, de alguma forma, compensar essa diminuição brusca de nós tivemos. Mas não foi por escolha nossa, foi função de toda a situação que está desenhada. Alguém gostaria de fazer algum questionamento? Não, né? Então, eu vou fechar aqui o nosso planejamento. Planejamento fechado. E vou compartilhar com vocês agora o nosso quadro. Vocês estão vendo o nosso quadro, pessoal? Vocês estão vendo o nosso quadro, pessoal? Sim. Sim. Então, joia, beleza. Valeu. Então, vamos iniciar a nossa aula. Antes de começar a função, que é o assunto, então, que eu previ para a aula de hoje, antes de começar a função, eu vou tocar numa questão da mudança de base, que a gente discutiu na aula passada, as bases principais. E vimos que na calculadora, só existem 2 bases, não é isso? Então, se você for na calculadora, calcular um logaritmo, ele só vai ter a base 10 e a base E. Lembrando que E é um número que vale 2,718182 reticências. É um número irracional. Ou seja, com infinitas casas decimais, mas que não é periódico. Então, quando eu precisava calcular o logaritmo de 8 na base 10, lá na calculadora, você vai ver só vai usar então só essa simbologia, ou seja, você não precisa escrever mais a base. A base 10 não precisa ser escrita. Então, você digita o número 8 e aperta a tecla log em algumas calculadoras, em outras você aperta a tecla log antes, log decimal e depois. Então, como é que eu leio isso aqui? O logaritmo decimal de 8. Já nessa outra aqui, base, o logaritmo do mesmo número 8 na base vai ser escrita ln de 8. Novamente, não escreve a base e tem uma diferença maior. Não usa as letras O e G e usa a letra N no lugar. E como é que eu leio isso aqui? Eu falo logaritmo neperiano de 8. Falei tudo isso na aula passada, não foi, pessoal? Hein, pessoal? Era bom que alguém respondesse. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Sim, estou ouvindo o senhor, professor. Não falamos isso na aula passada? Sim. Falamos. Bem, aí vem a pergunta agora. E se eu precisar trabalhar com outra base? Por exemplo, o logaritmo de 8, por exemplo, na base 2. Que inclusive esse aqui a gente até sabe a resposta.
como é que a gente faz para calcular esse logaritmo aqui? Na calculadora, né? Então, a calculadora, como é que eu uso a calculadora se a calculadora só tem base 10 e base E? Como é que eu trabalho com a base 2, por exemplo, a calculadora? Ou, se eu perguntar o logaritmo de 8 na base 3, como é que eu faço para obter esses resultados? Bem, a ideia vem a partir de uma fórmula, né? De mudança de base. A fórmula diz que se você quer calcular o logaritmo de um número A, uma base B, então, você tem que mudar de base para uma base que você conheça. Como a base conhecida é as bases mais usadas são a base 10 e a base E, então você pode mudar para a base 10 ou para a base E. Mas esse número que você vai mudar de base pode ser qualquer um. Então, você diz que o logaritmo de um número A na base B vai ser igual a uma divisão de dois logaritmos. Onde o primeiro vai ser o logaritmo do A, uma nova base C, e dividido pelo logaritmo B, também na base C. Ou seja, você escolhe uma nova base C. Né? Para calcular um logaritmo qualquer, você escolhe uma nova base C. Para mudar de base. Mudança de base. Ou podia botar mudança para a base C. Vamos dar um exemplo numérico, para vocês concordarem que realmente isso funciona. Se eu perguntasse quanto é o log... Então, vamos dar um exemplo para tentar entender o uso dessa fórmula aí. Se eu perguntasse quanto é o log de 64 na base 8. Vocês saberiam responder, não saberiam? Quanto vale? Dois. Vale 2. Eu sei que esse resultado vale 2. Ou seja, o meu A é 64, o meu A é 64 e o meu B é 8. Então, essa fórmula diz que eu posso mudar para uma base qualquer. A base que eu vou escolher é uma base que esteja ligada ao 8. Né? A gente sabe que o número 8 é uma potência de base 2. Ou seja, eu vou mudar para a base 2. Então, vai ficar logaritmo de 64 na base 2, ou seja, o logaritmando do logaritmo original vai virar um novo logaritmando, mas do logaritmo de cima, do numerador. E embaixo vai ter um novo logaritmo, e quem vai ser o logaritmando agora dele vai ser a base do logaritmo anterior, também na base 2. Vamos ver que isso funciona, pessoal. Vamos provar que isso funciona. Quanto é o logaritmo de 64 na base 2, pessoal? 2 elevado a quanto que dá 64? Gente, 2 elevado a quanto que dá 64? 8? 6. Beleza. Para quem não está lembrado aqui, vou botar aqui todas as potências do lado. Todas não, as primeiras. Então tá aqui, ó, 64 dá 6. E quanto é o logaritmo de 8 na base 2? 3. 3. E quanto é 6 dividido por 3? 2. E de fato, 8 elevado a 2 dá 64. Ou seja, eu mudei para a base 2. Eu mudei para a base 2 e consegui obter o mesmo resultado. Ou seja, não vou provar, de novo, o nosso tempo é muito curto para a gente fazer as demonstrações, mas a demonstração também aqui não é complicada não, dessa forma, tá? Ela vale sempre. Quando? Qualquer A, B e C que obedeça às condições de existência. Quais são elas? O A pertence aos reais positivos e o B e o C também, aliás, o B e o C também pertencem aos reais positivos, mas como eles estão na base, eles também têm que ser diferentes de 1.
Pronto. Então, seriam essa condição. Essa fórmula vale sempre, desde que sejam obedecidas essas condições, que são as condições de existência do logaritmo. Então, vamos ver exemplos práticos agora. Eu só vi aqui o chat, deixa eu ver se alguém comentou alguma coisa. Não. Ah, Lucas agora fez um comentário interessante. Então, legal você ter falado, Lucas. Que eu pensei que eu, na turma na turma de informática, eu consegui falar um pouquinho mais desse número E, né? Eu não falei desse número E. Bem, Lucas, desculpa, né? Mas de alguma forma falei agora de novo, né? Se alguém perguntasse, professor, e esse número E veio da onde? Por que o senhor está falando desse número E? Esse número E surgiu de que jeito? E o número 10 também. Por que nós escolhemos o número 10? Bem, o número 10 fica mais fácil de justificar, porque o nosso sistema de numeração, o indo-arábico, né? O nosso sistema de numeração indo-arábico, ele é decimal. Dizer que ele é decimal quer dizer que ele possui 10 algarismos. Para escrever todos os números com apenas 10 algarismos, eu escrevo todos os números. Então, aí os 10 algarismos. E a origem, e aí alguém pode perguntar, né? Nesse sistema de numeração indo-arábico que nós utilizamos, por que os hindus, que são o povo, né? Os indianos, né? Hindus ou indianos, por que os hindus escolheram 10 algarismos? Né? O número 10 é óbvio que deve ter ligação com os dedos da mão, né? Os 10 dedos que nós temos na mão. A gente, quando vai contar, a gente costuma utilizar os dedos. Então, essa é a ideia. Existe esse sistema de numeração feito aqui nas Américas, né? Por uma civilização antiga, onde, em vez de 10, usava 20 algarismos. E esses 20 algarismos seriam justamente os dedos da mão mais os dedos dos pés. Se as pessoas andassem descalças, elas poderiam também usar os dedos dos pés para contar. Bem, essa seria a ideia do 10. Base 10 justificada. Agora, Lucas, vamos justificar a base E. Deixa eu ir aqui para outra tela. Essa base E, esse número aqui, ele é irracional e ele surgiu como? Ele surgiu da operação de derivação. Derivação de uma função. Quem fizer qualquer curso da área de exatas, no curso superior, vai ter como uma disciplina do primeiro período, uma disciplina chamada Cálculo 1. Onde lá você vai aprender 3 conceitos. O conceito de limite de uma função. Limite de uma função. O conceito de derivada de uma função. E o conceito de integral de uma função. Esses 3 conceitos estão relacionados. E todos eles são relativos ao conceito função. Ou seja, esse conceito que a gente está trabalhando muito nesse nosso curso, né? O nosso curso, desde o final do primeiro bimestre, a gente trabalha com função. O que é função, né? O tempo inteiro. Bem, e nessa operação de derivação, eu não vou explicar o que é, nem temos tempo para isso, ela exigiria muito mais tempo, porque eu posso tentar dar um exemplo prático assim. Você tem uma função x elevado a 6. Isso pode ser uma função, cuja equação seja essa, né? Uma função real, né? Então, se você deriva essa função, o símbolo é uma linha. Você bota uma linhazinha na letra e significa derivada. A derivada de y vai ser 6 vezes x5, x elevado a 5. Vamos ver se vocês repetem a ideia. Se eu tivesse a função x elevado a 4, quem seria a derivada?
4x ao cubo. Pegaram a ideia? Então, qual é a derivada da função x ao cubo? Me ajuda? 3 vezes x ao quadrado. Exatamente isso. Então, vocês aprenderam a derivar, essas funções que eu dei aqui são funções polinomiais. Vocês aprenderam a derivar a regra de derivação das funções polinomiais. Agora, qual é a regra de derivação das funções exponenciais? Por exemplo, que a gente acabou de aprender, 2 elevado a x. Qual é a derivada dela? É ela mesma vezes um logaritmo neperiano do número 2. E se eu tivesse a função exponencial e elevado a x, a derivada dessa função é a própria e elevado a x. Ou seja, é igual. É a única função, essa daqui, de todas que existem, é a única função que a derivada dessa função é a própria função. Isso, na matemática, sempre é muito importante, né? A gente chama essa propriedade de elemento neutro, né? Na operação de derivação de função, a função y igual a e elevado a x é o elemento neutro. E só acontece com esse númerozinho, só com ele. Se você botar, por exemplo, a base 2, não, aparece um númerozinho aqui a mais, ó. Mas quando você bota a base E, se eu perguntar a vocês quanto é o logaritmo neperiano de E, o logaritmo neperiano de E é a mesma coisa que perguntar quanto é o log de E na base E. Qual é a resposta, pessoal? O log de E na base E? Ele mesmo. Não. E elevado a que número que dá E? Nós já discutimos essa propriedade. Oi? 1. Exatamente. Então, veja que isso aqui dá 1, ó. Nessa parte aqui, e fica bem simples. Ou seja, o logaritmo neperiano, ela é muito importante para a derivação. Inclusive, quando chegar lá no cálculo 1, vocês vão gostar de trabalhar com a base E. Por quê? Porque é onde vai ter a derivada mais fácil de todas. Então, agora, vale frisar que, em geral, a gente não substitui no lugar do E esse número, não, nos problemas. Tá? Então, não se assustem de achar que você vai fazer contas grandes. Não, é só essa ideia daí. A base é essa base, então, oriunda. Na apostila, eu falo mais sobre o E, tá? Então, quem quiser mais informações, leiam a minha apostila. E eu falo, esse número surgiu da onde, exatamente? Como é que eu chego nesse número, professor? Na minha apostila, eu coloco lá a ideia, usando um limite. Não vou falar agora, porque... Oi? A apostila do senhor está no aplicativo ou está no grupo de WhatsApp? Sempre no Teams, Lucas. Todas as apostilas eu estou colocando no Teams. Sempre. Em momento algum, eu fiquei disponibilizando apostilas no grupo. Né? Sempre, todo o material Pedro. meu. Não. Oi? É Pedro. Não entendi. Não é Lucas, não, é Pedro. Desculpa, foi mal. E você está entrando agora. Isso, sempre no Teams, tá? Todo o nosso material está no Teams. Todo. Estão lá 11 apostilas no Teams. 11 apostilas. 7 provas. Né? Tá lá o nosso planejamento, que eu diria que é o arquivo mais importante de todos, porque guiou a gente até aqui. E um outro arquivo com os links para os vídeos do Ferreto. A única coisa, Pedro, que eu coloquei regularmente no grupo do WhatsApp foram os links para os meus vídeos, tá? Então, se você quer achar os links para os meus vídeos, aí sim você vai no grupo do WhatsApp, tá? Só esse aqui. Ou então você vai direto no YouTube também, né? Você vai direto no YouTube e acha lá o meu canal, tá? E aí você vai ver. Os meus vídeos são aproximadamente, quantos vídeos tem lá meus?
não são todas, desculpa, porque algumas aulas deram problema, mas eu acho que deve ter uns 11 vídeos de aulas, 11 vídeos das aulas síncronas. Todos os vídeos estão lá no meu canal do YouTube, e também tem mais, aí eu não sei o número exato, eu vou dar um chute agora, mas eu acho que deve ter uns 10 vídeos de conteúdos que eu gravei. Esses vídeos, então, sem a presença de vocês, né? Sozinho, gravei isso aí. Pronto. Voltando para cá, onde nós estávamos, então, acabo de dizer que nós temos duas bases principais. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos usar a calculadora agora, para que vocês vejam. Eu vou fechar aqui essa janela, vou fechar o quadro. Fechei. E vou compartilhar com vocês a minha tela completa, para que vocês vejam a calculadora. Vocês estão vendo a calculadora, pessoal? Sim. Pronto, tá aqui a calculadora. Essa é a calculadora do Windows, tá? Então, eu quero calcular o logaritmo de 8 na base 2. Alguém sabe o resultado? Quanto é o logaritmo de 8 na base 2? Quanto, pessoal? 3. Vai dar 3. Mas notem que aqui, ó, só tem logaritmo decimal. Olha aqui onde está o meu mouse. Vocês estão vendo o mouse, não estão? Sim. 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 E vejam onde está o mouse. Ó, então, essa aqui é a base 10 e aqui é a base neperiana. Olha aqui na calculadora. Só para mostrar que a base aqui é 10, só fazer um teste antes. Se eu digitar log... tem que digitar o número antes. Então, deu erro porque tem que digitar o número antes. Beleza. Então, digito 10. Se eu apertar essa tecla agora, log, que é o logaritmo na base 10, vai dar quanto o resultado? Quanto é o logaritmo decimal de 10? 1. 1. Então, eu vou apertar. São 1, 2, agora vai. Ó, deu 1. Se eu apertar 100 agora, 100 não, 1000. E apertar nessa tecla, vai dar quanto o resultado agora? 3. 3. Vou apertar, hein? Apertei. 3. E assim por diante, né? O número é esse número aqui, ó. Olha aqui ele, ó. Olha quanto é que ele vale. 2,71. Eu errei, botei 81, mas é 82, 81, 82, 84, 59. E não tem repetição. Então, consequentemente, ele é irracional. Se eu pegar esse número e apertar essa tecla aqui, ou em outras palavras, eu quero calcular o logaritmo do número E na base E. Quanto é que vai dar se eu apertar essa tecla aqui, então, agora? 1. 1. Vou apertar. 1, 2, 3. Apertei. 1. Então, vejam que a gente só tem essas duas bases. A base 10 e a base E. E eu quero calcular o logaritmo de 8 na base 2. Deixa eu agora abrir a minha mesa novamente. Vocês estão vendo a minha mesa, não estão? Sim? Sim. Sim. Vamos lá. Eu quero calcular o logaritmo de 8 na base 2. Aí eu posso escolher se eu vou mudar para a base E ou para a base 10. Se eu mudar para a base 10, como é que vai ficar isso aqui? Logaritmo de 8 na base 10 sobre o logaritmo de 2 na base 10. Só que esse 10 aí eu não preciso escrever. Então, eu só escrevo aqui log de 8 e escrevo aqui o log de 2. Ou seja, eu vou pegar a calculadora calcula esse log decimal de 8, que é um número
irracional, com infinitas casas decimais. Também calcula esse outro, que também é um número irracional, com infinitas casas decimais. E a divisão desses dois caras vai dar o número que eu desejo, que está aqui. Isso na base 10. Também vou fazer isso na base E. Na base neperiana. Ou seja, o mesmo logaritmo de 8 na base 2, eu vou mudar para a base E. Como é que ficaria então? Me ajudem? Em vez de mudar para a base 10, mudar para a base E. Como é que ficaria? Log de quem? De 8 na base E. Sobre... É sempre uma divisão, hein? A fórmula lá. Pessoal, que fórmula eu estou usando? Log de um número A na base B é sempre igual ao log de A na base C sobre o log de B na base C. Isso aqui é uma fórmula de mudança de base. Né? Essa é a fórmula da mudança de base. E é exatamente o que eu estou fazendo. Então, terminando de escrever aqui, log de 8 na base E, e embaixo, no denominador, log de 2 na base E. Só que a base E é tão importante, mas tão importante, que ela tem uma simbologia própria. Como é que fica? Logaritmo neperiano de 8. E aqui, logaritmo neperiano de 2. Veja que vai ser engraçado, que esse numerador aqui vai dar... Esse denominador vai dar diferente desse, mas o resultado vai dar o mesmo. Então, vou para a calculadora agora para vocês visualizarem as contas. Voltando para lá, vou calcular o log decimal de 8, aquele numerador primeiro. Então, vou digitar o 8 e vou apertar o log decimal de 8. É esse cara aqui, que eu vou escrever lá só as 4 primeiras casas decimais. 0,9030 reticências. Voltando para a calculadora. Se calculei isso, agora é a vez de calcular esse daqui, né? Agora eu vou calcular o log decimal de 2. Vamos lá para a calculadora. Digito 0, digito 2 e aperto o log decimal. É 0,3010 aproximadamente. Então, eu escrevo 0,3010. Opa, não é aqui não, foi mal, errei aqui. É o 0,3010 reticências. Só que agora eu vou mandar a calculadora dividir esse número por esse. Como é que eu faço isso lá? Então, eu vou fazer 8 log decimal. Fiz o primeiro. Dividido por quem? Se eu apertar agora o número 2, esse é exato por 2. Eu não quero fazer isso. Então, eu tenho que usar parênteses. Aí, abro um parênteses. Escrevo agora o 2. Veja que não faz conta nenhuma, por enquanto. Calculo o log de 2, decimal de 2. Está aqui o log decimal de 2. Fecho o parênteses. E aí, posso apertar o igual, ele vai dividir os dois números. E qual é a resposta, pessoal? A resposta que eu já sabia, que é quanto, pessoal? 3. A gente sabia que dava 3. Mesma coisa, vai dar o mesmo 3 se eu usar o logaritmo neperiano. Mesmo trabalho na calculadora. Nada pior nem melhor. Vamos lá na calculadora calcular primeiro o logaritmo neperiano de 8. Vamos começar por ele. Então, aperta aqui 8 e aperto essa teclinha aqui de baixo, né? Logaritmo neperiano, atenção, apertei. É 2,0794. 2,0794. 2,0794 reticências. Tem infinitas casas. Vou fazer a mesma coisa agora, calcular o logaritmo decimal, desculpa, o logaritmo neperiano de 2. Vou lá na calculadora calcular esse logaritmo neperiano de 2. Aí aperto. Vou zerar, porque eu não quero ainda fazer a conta completa, só mostrar o log de 2. Aí aperto 2 e aperto a tecla do logaritmo neperiano. Apertei. Deu 0,6931. 0,6931 reticências. Agora eu vou dividir esses dois números imensos.
mas que para mim não tem trabalho nenhum, porque é a calculadora que está fazendo para mim. Então, voltando lá para a calculadora, vamos reiniciar aqui, zerar, e aí? 8, o log neperiano, está aqui. Aí vou apertar agora o dividido, é uma fração, dividido. Se eu apertasse agora o 2, ele ia fazer uma divisão por 2. Eu não quero isso. Então, eu crio um parênteses. Aí, agora sim, eu digito 2. Aperto o logaritmo neperiano. Ele vai calcular o logaritmo neperiano. É esse cara aqui. Fecho o parênteses. Os parênteses. E aperto igual para fazer a divisão. E esse resultado também dá quanto, pessoal? Também dá 3. Mostrando que tanto faz usar a base decimal ou a base neperiana, na calculadora o trabalho é o mesmo. Feito isso, vale a pena frisar uma coisa agora bem interessante, relativa ao assunto anterior, relativa às equações exponenciais. Deixa eu mudar aqui de tela. Ó, se eu perguntasse a equação exponencial 2 elevado a x igual a 8, 2 elevado a x igual a 4. E 2 elevado a x é igual a 7. Vamos lá, a primeira aqui. 2 elevado a x igual a 8. Como é que eu faço para resolver? Ambas são equações exponenciais. Nós temos aqui 3 exemplos de equações exponenciais. Como é que eu resolvo a primeira? Como é que eu resolvo essa daqui, pessoal? Fator 8. Fator 8. Qual é a fatoração do 8? 2 elevado a 3. Perfeito. Aí consegui meu objetivo. Qual era o meu objetivo? Igualar as bases. Uma vez que iguala as bases, o que é que eu posso falar agora? Que os expoentes têm que ser iguais. Esse expoente tem que ser igual a esse. Ou seja, x vale 3. Então, resolvemos essa equação exponencial. De fato, 2 elevado a 3 dá 8. Resolvemos. A segunda, como é que faríamos? Tudo igual ao caso anterior, só que a fatoração do 4 não é 2 elevado a 3, é 2 elevado a 2. Consegui novamente igualar as bases, base 2 mais uma vez, e agora, como as bases são iguais, eu posso igualar os expoentes, comparar os expoentes. Se eu fizer isso, descubro que x vale quanto? X vale 2. Então, o que é que eu quero dizer? Que 2 elevado a 3 dá 8. O que é que eu quero dizer aqui? Que 2 elevado a 2 dá 4. E aqui? Como é que eu faço? Esse terceiro exemplo, 2 elevado a x igual a 7. Na hora que eu vou fatorar o 7, o único fator que existe no 7 é o fator 7. Ou seja, 7 é um número primo. Eu não vou conseguir escrever fatores aqui que apareça o número 2. Impossível. E aí, professor, como é que eu faço essa daqui? Então, essa vem a grande utilidade agora de logaritmo, né? Essa equação exponencial só vai ser resolvida se você usar logaritmo. Então, qual é a dica? Você muda de base, você aplica logaritmo nos dois lados da equação. O lado esquerdo é 2 elevado a x, o lado direito é o 7. Eles são iguais. A própria equação está dizendo isso, eles são iguais. Então, se uma coisa é igual a outra coisa, o logaritmo da primeira coisa tem que ser igual ao logaritmo da segunda coisa numa mesma base. Eu vou escolher base 2. Porque a base que tem a variável é 2. Então, eu vou escolher base 2. Então, eu vou aplicar o logaritmo na base 2. No lado esquerdo, deixa eu melhorar aqui, essas letrinhas, log de 2 elevado a x na base 2, e faço a mesma coisa no lado direito. Ou seja, para deixar bem claro, ó, aqui é o 2 elevado a x, e aqui é o 7. Eu apliquei log na base 2, ó, eu apliquei log na base 2 nos dois lados da equação, só para a gente visualizar o que é que foi feito. Professor, e qual a vantagem de complicar? Essa equação já estava menorzinha e ficou até maior, professor. A vantagem de complicar é que nós aprendemos uma propriedade, né? O logaritmo de a elevado a b na base c, terceira propriedade do logaritmo, aquela que eu chamei de peteleco,
a gente pode dar um peteleco aqui nesse expoente B e ele vai para lá multiplicando. Com base nessa terceira propriedade, aquela que transforma a potenciação em multiplicação, eu posso pegar esse elemento aqui, x, ó, e dar um peteleco nele. Já que ele é o expoente, é o papel desse B aqui, ó, o papel desse B aqui. Posso dar um peteleco, vai ficar o quê? X vezes log de 2 na base 2. E do outro lado eu já tenho log de 7 na base 2. Pessoal, quanto é o log de 2 na base 2? 1. Então vai ficar x vezes 1. Igual log de 7 na base 2. X vezes 1, pessoal, é x. E com isso nós achamos o valor da variável. Então, quanto é que vale esse x? Vale log de 7 na base 2. Ah, professor, mas eu não sei que número é esse, professor. Bem, vamos calcular. De antemão, como 7 está entre 4 e 8, e a resposta do 8 deu 3, a resposta do 4 deu 2, dá para desconfiar que o logaritmo de 7 na base 2, né, é um número entre... Então, o logaritmo de 7 na base 2 é um número entre 2 e 3, né? Ou seja, esse resultado deve estar 2, alguma coisa. Na prova P6, inclusive, a questão 4, uma das soluções do problema era um logaritmo, que eu não esperava que vocês resolvessem. Se vocês simplesmente dessem uma resposta desse tipo aqui, 2 e alguma coisa, eu já aceitaria, tá? Mas agora não. Agora, nesse momento, nós já sabemos usar logaritmo na calculadora, então eu quero esse valor exato aqui. Opa, desculpe. Pronto, eu quero esse valor exato aqui, ó. Quanto é isso aqui? Bem, então eu vou usar a calculadora. Mas espera aí, professor, a calculadora não tem base 2. Como é que eu faço? Então eu mudo de base. Então eu vou escrever aqui na base 10. Eu vou escrever o logaritmo de 7 na base 2 é o logaritmo decimal de 7 sobre o logaritmo decimal de 2. Pronto, eu vou na calculadora, esse cara ele calcula, eu vou mandar dividir e acaba o meu problema. Então o que eu tenho que fazer? Calcular log de 7, calcular log de 2 e dividir os dois. Lá vou eu na calculadora fazer isso. Vamos lá? Zerei. Então digito 7, calculo o logaritmo decimal de 7. Vou apertar essa teclinha agora, foi. Calculei. Vou fazer agora dividido. Não vou digitar o 2 agora, porque aí ele dividiria esse resultado por 2, não é o que eu desejo. Então eu boto um parênteses, e agora sim digito 2, calculo o logaritmo decimal de 2, é só apertar essa teclinha agora, vou apertar, calculou, fecho o parênteses, que está indicando o denominador da fração, e ele guardou o resultado aqui, olha que ele tem aqui o resultado do log de 7 guardadinho aqui, ó. Cadê ele? Aqui, esse cara. É esse? Não, ele só exibe depois. Ele tem que terminar a operação para ele exibir aqui na direita, mas não. Mas ele tem guardado, então vou apertar só o igual agora. Apertando o igual, resposta. 2,8073. Vou pegar as 4 primeiras casas e botar na resposta. Deixa eu apagar isso aqui, só para não gerar confusão. Né? Isso aqui foi sua propriedade. Pronto. Então, qual é a resposta? Já esqueci. 2,8073. Pronto. Que a gente pode muito bem dizer que isso aqui é aproximadamente 2,8. Nenhum problema se a gente arredondar. O que é que eu quero dizer com esse papo inteiro? Então, que eu acabei de descobrir que 2 elevado a 2,8 dá aproximadamente 7. Que era o que eu queria lá no início do problema. Tá? Então, se eu tiver equações exponenciais que eu não consiga reduzir a uma única base do lado direito da equação e do lado esquerdo com a mesma base, se eu não conseguir fazer isso, quem vai me salvar é o logaritmo. Então, se alguém perguntar agora, para que serve logaritmo, professor? Logaritmo serve para resolver equações exponenciais. É uma atividade bem da matemática.
Eu não falei muito de aplicações para vocês não, né? Deixa eu falar um pouquinho das aplicações. Que conta é mais fácil de fazer? 103 mais 210. 103 vezes 210. O 103 elevado a 210. Ou seja, eu peguei os mesmos dois números, o 103 e o 210, e fiz três operações: adição, multiplicação e potenciação. Qual das três operações é mais fácil de fazer? Eu acho que só uma das três vocês conseguem dar o resultado, né? Qual é o que vocês conseguem dar o resultado? Adição. A adição. Quanto é que vai dar esse resultado? 313. Perfeito. E quanto é que vale esse aqui? Eu já não sei, vou na calculadora. Então, vou lá na calculadora. Ó, 103 mais 210, tá aqui. Deu lá o nosso 313. Agora, se eu quero multiplicação, 103 vezes 210. É claro que essa conta é muito mais complicada. Obviamente, a ferramenta calculadora é que facilita a nossa vida, né? Mas olha como já dá grande. Já vai dar 21.630. Então, veja como aumentou o número, né? Ficou um número grande por conta da operação. Simplesmente isso. Quer dizer, a operação é mais complexa. Agora, se eu perguntar para vocês, e a potenciação? Vai dar grande esse cara? Vai, sim. Bota grande nisso. Inclusive, eu desconfio que a calculadora nem vai calcular, viu? Ela vai atingir o limite dela. Toda calculadora tem um certo número de casas que ela comporta. Vamos ver a nossa aqui. Eu acho que ela não vai dar, ela não vai funcionar. Deixa eu zerar aqui e vou escrever 103. Esse aqui é o símbolo da potenciação, x elevado a y, elevado a 210. O que vocês acham que vai acontecer? Vai dar ou não? Vou apertar. 1, 2, 3, vai. Ele fez, ó. A calculadora é poderosa. Mas olha isso aqui. Esse E elevado a mais 422 é como, não é o nosso E, não. Esse E aqui indica 10 elevado. Ou seja, é 4,96. Vou botar o resultado aproximado aqui para vocês. Esse resultado aqui é 4,96 vezes 10 elevado, qual é o número lá? 422. O que eu quero dizer com isso é que esse número daqui, ele possui, esse número aqui, ele possui 423 algarismos, pessoal. Então, obviamente, ele é gigantesco. Aqui está mostrado, dos 423, ele mostrou só quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Essa calculadora aqui do Windows ela coloca até 32 algarismos. Mais que isso ela não coloca. Mas ela calculou, pelo menos ela não coloca, mas ela calculou, tanto que ela sabe que tem 423 algarismos. Por que todo esse papo agora? Então, é bom negócio transformar potenciação em multiplicação, porque simplifica a minha vida. É bom negócio transformar multiplicação em adição, porque simplifica a minha vida. E é isso que acontece com as propriedades 1 e 3. Aquela propriedade 1 de logaritmo, né? Log de A vezes B na base C transforma essa multiplicação aqui em quê? Em adição. Olha que beleza. Transforma multiplicação em adição. Isso aqui que eu coloquei a setinha aqui, ó. Essa passagem aqui, ó. Essa propriedade 1, então, faz isso. E a propriedade 3 faz essa outra aqui, ó. De potenciação para radiação. Qual é a propriedade? Eu já botei na aula de hoje. Log de A elevado a B na base C vai ser B vezes o logaritmo de A na base C. Transformei
potenciação em multiplicação. Mais utilidades de logaritmo. Se você for na química calcular pH, a fórmula de pH, que é a concentração dos íons H+, do hidrogênio ionizável, a fórmula é essa aqui, menos log da concentração molar do hidrogênio, do íon H+, pronto, na base 10. Essa é a fórmula. Ou seja, se você tem a concentração do hidrogênio, você coloca aqui nessa fórmula e vai dar o valor do pH. Exemplo, se a concentração do hidrogênio ionizável for 10 elevado a menos 6, quanto vale o pH? Aí você substitui aqui na fórmula, menos o logaritmo decimal de 10 a menos 6. Quanto vai dar isso, pessoal? Eu posso pegar esse menos 6 e fazer o que com ele? Pode passar para cá, multiplicando, não pode? E sobra o logaritmo decimal de 10. Quanto é o logaritmo decimal de 10, pessoal? 1. Vai dar 1, menos com menos vai dar mais, esse pH vale 6. pH é uma escala que vai de 0 a 14, para quem não sabe. O 7 é o pH neutro, de 0 a 7 é o pH ácido, de 7 a 10 é o pH básico. Então, essa solução daqui, que eu acabei de dar para vocês, é uma solução ácida. Quanto mais próxima do 0, mais ácida ela é. Quanto mais próxima do 14, mais básica ela é. Isso é uma definição da química. Na geologia, que estuda terremotos, vocês já ouviram falar da escala Richter de terremotos. Na escala Richter de terremotos, você tem lá o valor da escala, que eu acho que usa a letra I, se eu não estiver enganado, não tenho certeza. E aí tem logaritmo de um E, a energia sobre uma energia inicial na base E. Essa é a energia do terremoto, esse é de energia. Então, se você souber a energia envolvida aqui no terremoto, você bota aqui nessa fórmula. Esse valor da constante, eu não lembro o valor exato dele, mas é um valor fixo, esse é 0. Não sei, vou chutar aqui, 10 a menos 8. Então, aí se eu perguntar se a energia do terremoto foi de 80, de 8 vezes 10 a menos 8 joules. Qual foi a intensidade desse terremoto? Aí você bota aqui na fórmula, log de quem? De 8 vezes 10 a menos 8 sobre 10 a menos 8. Na base 10. Então, esse 10 não tá bom, não. Deixa eu botar aqui. Não, deixa eu botar outro número para dar a conta mais fácil. Deixa eu botar 10 a menos 7. Pronto. Então, corrigindo aqui. Desculpa, só para dar uma conta inteira, tá? 10 a menos 7. Então, agora, para calcular a intensidade do terremoto, eu divido 10, aí divisão de potência mesa base. Conserva a base, soma os expoentes. Vai ficar 10 elevado, menos 7, menos 8, vai ficar menos 7, mais 8, né, pessoal? Menos 7 mais 8, dá 1. Fica logaritmo de 10 elevado a 1, na base 10. Quanto dá isso aqui, pessoal? 1. Então, esse terremoto, com essa energia aqui, deu 1 na escala Richter. É interessante ver o seguinte. Se você multiplicar essa energia por 10, se eu multiplicar esse cara aqui por 10, vai aparecer um 10 aqui multiplicando, e vai passar o terremoto de 1 na escala Richter para 2 na escala Richter. Ou seja, a cada uma unidade que aumenta na escala Richter, você multiplica a energia envolvida no terremoto por 10. Vocês sabem que João Câmara é a cidade do Brasil que teve o terremoto mais forte até hoje no Brasil. O terremoto mais forte
Foi no ano de 1980. Professor, Oi. a falha de João Câmara fica em Samambaia, bem pertinho de onde eu estou morando atualmente agora. Fica em Entendi. Samambaia, que é Poço Branco. Mas esse terremoto que aconteceu nesse ano aqui, ó, ele alcançou 5,2 na escala Richter. Essa escala aqui, ó. Aí você ouve, por exemplo, a notícia hoje lá, né, que deu na Itália. Você ouve muito terremoto na Itália, no Irã, na América Central, né, no Japão. No Japão se ouve muito. Aí deu 6,2. Aí a pessoa que é ignorante na matemática pensa assim, ó, se aqui deu 5,2, só deu um a mais lá, é pouquinho a mais. Não, não é nada de um pouquinho a mais. Porque como tem logaritmo aqui na jogada na base 10, eu tenho que multiplicar a energia por 10 para aumentar isso aqui. Ou seja, esse terremoto na Itália foi 10 vezes mais forte do que o de João Câmara. Porque houve uma diferença de 1 aqui. A maioria das pessoas não entende essa informação. Por que não entende essa informação? Porque não estudou logaritmo. Ou não aprendeu o logaritmo. Até estudou, mas não aprendeu o logaritmo. E não entende que, por ser uma escala logarítmica, uma variação de uma variável de um jeito não implica numa variação da outra variável de forma proporcional, como é na função de primeiro grau. Na função logarítmica, tem esse outro comportamento. E a gente vai ver isso bem através do gráfico. O gráfico vai poder dar essa ideia. Bem, pessoal, espero ter falado um pouquinho das nossas aplicações, né, de logaritmo. Mas, finalmente, agora, eu vou começar a parte nova da aula de hoje, que era o tema da aula. Vou falar um pouquinho de função logarítmica. E quem, após fazer o gráfico dessa função, a gente vai entender um pouquinho do que eu falei agora. Uma variação grande de uma variável pode implicar numa variação pequena da outra variável. Vamos lá. Vou começar. Peço desculpa pelo barulho que vocês devem estar ouvindo agora. Está havendo obra aqui no meu prédio. Então eu peço desculpa, mas ela para já já. Fica indo e voltando. Vamos fazer o gráfico dessa função aqui. Primeiro problema. Não posso colocar uma função de R em R. Alguém poderia explicar por quê? Isso aqui está errado. Por quê? Me ajudem. Uma das condições para esse logaritmo é que seja reais positivos. Perfeito, exatamente isso. Nós estudamos que o logaritmo do número A na base B tinha condições de existência, não foi? E as condições de existência quais foram? Foi uma condição para o logaritmando e 2 para a base. A do logaritmando tem que ser positiva, esse cara tem que ser positivo, e para a base, ele também tem que ser positivo, mas nós vimos que a base também tem que ser diferente de 1. Então, a base 2 não tem problema, obedece a essa condição e a essa. Mas o logaritmando aqui é x. X é o cara que pertence ao domínio. E o domínio é esse cara que aparece aqui nessa notação algébrica, nessa representação algébrica que nós usamos. Então, como é que eu tornaria correto esse problema? O que é que eu tenho que trocar aqui, pessoal? Apagar esse R e botar o que no lugar? Quem é o maior domínio possível que eu posso colocar? Reais o quê? Positivos? Positivos, exatamente isso. Então, eu não vou mais falar função logarítmica que eu usei em todas as outras até agora. Atenção. Eu não vou mais falar uma função logarítmica real. Não vou falar mais isso, porque não pode. O domínio não pode ser reais. Elas têm que ser os reais positivos. Então, primeira restrição é essa. Beleza. Relembrado, então, das condições de existência. O que é que eu quero que vocês façam agora? Fazer o gráfico. Ou seja, transformar a representação algébrica da esquerda
na representação gráfica. Vamos lá fazer o nosso plano cartesiano. E fazer o nosso gráfico aqui. Pronto. Está aqui o nosso plano cartesiano. Está aqui a nossa variável x, está aqui a nossa variável y. Como eu faço o gráfico de uma função, pessoal? Pessoal, como eu faço o gráfico de uma função? Eu devo atribuir valores que pertençam ao domínio. Então, só vou atribuir agora números positivos. Na função 2 elevado a x, eu podia atribuir números negativos. Na função x ao quadrado mais 5x de segundo grau, eu podia atribuir números negativos. Na função 2x mais 5 de primeiro grau, eu também podia atribuir números negativos. Aqui eu não posso. Aqui são apenas números positivos. Então, por favor, sugiram um que a gente saiba calcular. Fique fácil. Vamos lá, pessoal? Um número que eu saiba calcular o logaritmo desse número na base 2. 2. 2. Boa sugestão. E o 2? Se eu botar o 2 aqui no lugar do x, o 2 vai mandar para quem? 1. O 2 vai mandar para 1. Por quê? Porque o log de 2. O log de 2 na base 2 é igual a 1. Então, o 2 manda para 1. Beleza. Isso aí. Outro valor. Que eu saiba calcular, que fique fácil, que eu não preciso usar a calculadora. 4. 4. 4 também é uma potência base 2. E o 4 manda para quem? Quanto é o logaritmo de 4 na base 2? 2. 2. Já temos 2 pontos que eu posso marcar. Eu poderia marcar de 1 por 1, eu vou preferir logo calcular todos e depois marcar. Próximo. Vamos lá. Vamos lá, gente. Só pensar nas potências, né? De base 2. 2 elevado a 1 dá 2. 2 elevado a 2 dá 4. Qual é a próxima potência? Para um lado ou para o outro? 2 elevado a 3. Perfeito. Que vai dar 8. Então, quer dizer que eu vou mandar 8 para cá. E o 8 vai mandar para quem? O 8 vai mandar para quem nessa função, pessoal? O 3. Beleza. Mas eu também posso caminhar para o outro lado. Ó. 3, 2, 1. Então, posso também escrever aqui o 0, né? 2 elevado a 0 dá, a gente sabe que dá 1. Sexta propriedade lá da potenciação que nós aprendemos. Ou a sétima, não sei. Sétima, eu acho. Então, 1 manda para quem? 2. 1, pessoal, manda para quem? Quanto é o logaritmo de 1 na base 2, pessoal? 0. 0. Perfeito. E acho que dá para ser observado que do lado esquerdo, aqui na variável x, eu estou sempre caindo a metade, ó, quando eu ando de baixo para cima. E aqui está andando de 1 em 1. Ou seja, então se eu continuar fazendo isso, quem seriam os próximos agora? 8, 4, 2, 1, quem é o próximo? 4 é metade de 8. 2 é metade de 4. 1 é metade de 2. Quem é metade de 1? 0,5. 0,5. Ou seja, meio, né? Meio. Vai mandar para quem?
Pessoal, meio vai mandar para quem? Gente, tá andando de um. Gente, tá andando de um em um aqui. 3, 2, 1, 0. Quem é o próximo aqui nessa sequência? 3, 2, 1, 0. Se eu for na reta real. Menos 1. Menos 1, lógico. Ou seja, 2 elevado a menos 1 é meio. Nós não já aprendemos isso, não? Propriedade 7. 7 não, desculpa, 9. Propriedade 9, lá daquele vídeo que eu preparei para vocês de propriedades de potenciação. Esse vídeo é muito importante, pessoal. Beleza? Então, vamos ser mais espertos e olhar aqui o padrão, né? Tem um padrão claramente aqui. Quem é o próximo aqui na sequência? Próximo ponto, pessoal. 1/4. 1/4, que vai mandar para quem? Menos 2. Perfeito. E o último agora? O último ponto, dos que eu vou marcar. Vamos lá, gente? Quem é o próximo ponto aqui? 8/8. 1/8, manda para quem? Menos 3. Perfeito. Vou marcar agora esses 7 pontos. Então, vamos lá. Ó, preciso aqui no X de até o 8, né? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Botei um 7 um pouquinho mais espaçado aqui, mas vamos fingir que tá ok. 8. E vou marcar os caras que me interessam. 8. O 4 me interessa, né? O 2. O 1. Esses são os caras que aparecem aqui no domínio. E na imagem? Imagem é, ó. Tem 1, tem o 2, tem o 3. Tem o menos 1, tem o menos 2, tem o menos 3. Pronto. Feitas as divisões, e agora é só marcar os pontos. Vamos lá. Primeiro ponto. 8. O 8 manda para o 3. Com isso temos o nosso primeiro ponto. O segundo. Está aqui. 8 manda para o 3. O próximo. 4 manda para o 2. Está aqui o nosso segundo ponto. Vou parar agora, eu vejo vocês ainda, muitos de vocês fazendo gráficos muito ruins. Vai fazer um gráfico, olha o que está sendo muito comum com vocês. Você tem uma tabela aqui, 1 manda para o 3 e o 8 manda para o 4. Aí a pessoa faz aqui, ó. 1, 2, 3, 4, aí faz aqui o 1 e faz aqui o 8, pessoal. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Você realmente acha que do 1 até o 8 é a mesma distância do 0 até o 1? É claro que você tem que ser coerente com a divisão. Tem muita gente ignorando a proporcionalidade. E se ignorar, vai fazer gráficos ruins. Então, não ignorem, tá? Preste atenção que esse tipo de erro está sendo cometido por vocês ainda, muito. Próximo ponto. Esse aqui. 2, manda para 1. Próximo. 1 manda para o 0. Ó, tá aqui em cima do eixo X, ó, é uma raiz, ó. Próximo. Meio manda para o menos 1. Meio aqui é metade, ó, desse intervalo. Manda para o menos 1. Próximo. 1/4 manda para o menos 2. 1/4 é metade da metade e já tenho dificuldade grande de marcar ele aqui, ó. Porque ele já está muito pertinho. O próximo eu não vou nem marcar mais. Tamanha dificuldade. Gente, com esses 6 pontos, como o domínio é formado pelos reais positivos, né? E a gente sabe que existem infinitos reais positivos entre o 2 e o 4, infinitos reais positivos entre o 4 e o 8 e assim por diante, eu posso unir esses pontos. Então, agora o próximo passo é unir os pontos. Já que o domínio é real, ou pelo menos um subconjunto dos reais. É um intervalo.
Então, unindo aqui, teremos uma curva eu pergunto para vocês. Tá aí ela. Se eu continuar descendo aqui com ela, ela vai tocar o eixo Y ou não, pessoal? O que vocês acham? Se eu continuar descendo aqui. Vai tocar ou não o eixo Y? Pelo padrão aqui... Não vai tocar. Pelo padrão aqui, você está vendo aí que eu teria que pegar um 16 para o menos 4, né? Para o menos 4 tá aqui. Um 32 para o menos 5. Um 64 para o menos 6. Gente, esse 1 sobre 64, né? Quer dizer, aqui está o 0 e aqui está o 1. A metade desse intervalo é o meio. A metade da metade é 1/4. A metade da metade da metade é 1/8. Eu vou me aproximando do 0, porque eu vou sempre pegando metade do que falta, mas eu nunca vou chegar no 0. Se eu nunca vou chegar no 0, quer dizer que o x nunca vai ser 0. Impossível o x ser 0. Até porque, olha o asterisco aqui, dizendo que o 0 não pode fazer parte. Então, nunca vai esta curva, a afirmação que eu faço agora, esta curva, esta função logarítmica nunca toca o eixo Y. Epa, se nunca toca o eixo Y, quer dizer que o eixo Y vai ser um conceito que nós já vimos que apareceu em outra função. Que conceito a gente já viu que tem a ver com isso? Essa história de tocar e nunca se aproximar, mas nunca tocar. Conceito de quê, pessoal? Da assíntota. Assíntota. A grande novidade agora é que relembrando que a gente já viu aqui, na função, por exemplo, y igual, foi questão de prova de vocês, y igual a 2x menos 3, por exemplo, se eu fosse fazer o gráfico dessa função, a assíntota aqui seria uma reta horizontal que passa pelo menos 3. Então, se eu fosse fazer o gráfico dessa função, seria um gráfico mais ou menos assim, ó. Ela se aproxima, mas nunca toca. Só que aqui a assíntota da função exponencial era uma assíntota horizontal. Ela estava deitada. A nossa assíntota agora, na função logarítmica, é o próprio eixo Y. E o eixo Y não está deitado, ele está em pé. É uma assíntota do quê, pessoal? Vertical. Então, quer dizer que as funções logarítmicas sempre terão, sempre, sem exceção, assíntotas verticais. Da mesma forma que as funções exponenciais, toda função exponencial sempre possui uma assíntota, e essa assíntota era sempre horizontal. Inclusive, vários de vocês fizeram gráfico. A primeira questão envolve gráfico da P6, a terceira, e não indicam a assíntota. Fazem o gráfico e não indicam essa retinha daqui, ó. Essa retinha aqui, ó, tem que indicar ela sim, ó. Em qualquer gráfico, tanto da função exponencial quanto da função logarítmica, você tem que fazer a assíntota. A diferença é que um tem a assíntota horizontal e outro tem a assíntota vertical. Tá? Bem, deixa eu apagar aqui esses apoios aqui, esses comentários que eu andei fazendo aqui no processo. Aqui também foi um apoio para dar uma relembrada. Bem, tá aí o nosso gráfico. Acabamos de fazer o nosso gráfico da função logarítmica. Como eu costumo fazer, vamos classificar essa função quanto aos 4 critérios que nós estudamos e que em todas as provas
Desde então, estão caindo questões envolvendo isso. Eu posso fazer, né? Quando eu vou fazer a classificação de função, eu posso fazer a classificação segundo diversos critérios. E eu trabalhei com vocês 4 critérios. Quais? Crescimento, sinal, paridade e contra-domínio. Então, vamos lá. Classificando essa função quanto ao crescimento. Como que ela classificaria essa função, pessoal? Ela é Crescente. Ela é sempre crescente. Sempre. Por quê, pessoal? Quando eu aumento o valor da variável x, olhe para cá, eu estou aumentando o valor do x, o que é que está acontecendo com o y? Está sempre aumentando. Isso é típico de uma função que cresce, né? Tem um sentido aqui de crescimento, ela cresce, ela está crescendo ao longo do aumento da variável x. Sinal. Ela é positiva, ela é NDA? negativa ou ela é NDA? Ela é NDA. Por quê? Porque tá positivo e negativo embaixo. Exatamente. Tem uma raiz, né? Essa parte aqui acima da raiz é positiva, essa parte aqui abaixo da raiz é negativa. Paridade. NDA? NDA. Até porque eu não posso atribuir o simétrico de 2. O simétrico de 2, se eu fosse atribuir, seria o menos 2. E menos 2 não pode ser atribuído porque não faz parte do domínio. Então, nem sequer eu Professor, posso. Oi. então Pode quer dizer falar. que na questão da paridade, ela sempre vai ser NDA, porque não pode colocar os valores Sempre, simétricos? sempre, sempre. Toda função logarítmica vai ser NDA. Nunca vai ter dúvida em relação a isso. Tá bom? E, finalmente, em relação ao contradomínio, último, né? O último dos critérios, como nós classificaríamos essa função? Aí, antes disso, eu preciso dizer quem é a imagem. Professor, Oi. então aquela questão da P6, deixa eu só olhar aqui, peraí. É a questão 1, que pede o crescimento, sinal, paridade e contradomínio. A paridade era NDA? Toda função exponencial tem, ela é NDA. Toda. Ai, meu Deus, não acredito. Toda Que função droga. exponencial, ela Ai, professor, e eu pensei em colocar e não coloquei. Que raiva. Rian, isso já foi comentado em outra aula, né? Na aula de função exponencial nós comentamos isso. Então foi legal a pergunta de Fernanda agora, porque ela estendeu a ideia agora para as logarítmicas, né? Tá É bom? verdade, professor. E por isso que é importante assistir a aula, né, Rian? Por isso que é legal acompanhar, e quem falta a aula ver os vídeos depois, né? Quem fizesse isso provavelmente estaria em condição de fazer a prova. Continuando aqui, e o último critério, em relação, assim, à imagem. Quem é a imagem dessa função, pessoal? Os reais negativos? Só os negativos? Ah, não tem positivo aqui na imagem, não, é? Tem. Esse ponto aqui não é positivo, não? Esse ponto não é positivo, não? E aí, quem é a imagem? Os reais? Os reais. Exatamente. Qualquer número, veja que essa função aqui, ela sempre vai descer o quanto eu quiser. Então, quanto menor o valor eu vou, ele vai ficar cada vez mais perto do y, mas não toca. E essa função aqui nunca para de crescer, nunca para de crescer. Embora cresça bem devagarzinho, ela nunca vai parar de crescer. Então, é correto afirmar que a imagem é os reais. Pronto. Aí agora, para analisar sobre objetividade, é só comparar a imagem que a gente acabou de escrever com o contradomínio que foi dado. São iguais ou são diferentes? Diferentes. Diferentes? Diferentes. São iguais. São iguais. Reais, os dois. Imagem e contradomínio. Então, qual é a minha conclusão? Como a imagem é igual ao contradomínio, quer dizer que não sobra ninguém sem receber. Se não sobra ninguém, ela é sobregenetora. Esse é o primeiro critério. Agora vamos analisar a injetividade. Se eu passar retas horizontais, vai cruzar a função em quantos pontos? Em quantos pontos, pessoal?
Se eu passar infinitas retas horizontais, cruza a função em quantos pontos? Um ponto, né? Então, nenhum valor vai cruzar em mais, nenhuma reta horizontal vai cruzar em mais de 1. Ela não para de crescer essa função, ela não fica constante nunca. Então, como todas as retas, né, horizontais, todas as retas horizontais que eu traçar cruzam a função, em, no máximo, olha a definição de função injetora, né, um ponto. Consequentemente, eu afirmo que ela é injetora. Se ela é injetora e ela é sobrejetora, como seria a classificação dela? Bijetora? Exatamente. Então, esse exemplo que eu acabo de fazer, né, geramos uma função logarítmica crescente, a função logarítmica, né, NDA em relação ao sinal, em relação à paridade NDA, em relação ao condomínio bijetora. Outra coisa que chama atenção é, apesar de eu estar dando problemas de classificação de função em todas as provas, desde a P4 ou P3, agora estou em dúvida se foi P4 ou P3, todas as provas da P3 envolvem essa classificação. Apesar disso, tem gente que ainda, quando vai responder o contradomínio, chega e me diz o contradomínio, não classifica ela. Então, a classificação é só dizer qual é, né? Não é, embora eu precise saber que o contradomínio é quem é, mas eu quero classificar quanto ao contradomínio. Não estou perguntando qual é o contradomínio. Pessoal, alguma pergunta, comentário sobre esse gráfico, observações, dúvidas? Essa é a hora. Não? Então, vou fazer... Não, pessoal? Mesmo? Vou fazer outro gráfico agora. Y igual ao logaritmo de x na base meio. Novamente, já sei que a função tem que ser formada pelos reais, o domínio tem que ser formado pelos reais positivos, e já o contradomínio pode ser real. Vamos fazer o gráfico dessa função. Então, novamente, dado uma função, vamos fazer o gráfico. Esse é o pedido, mais uma vez. Antes disso, a base meio tá bom ou tem algum problema com ela? Existe base meio? Existe. Sim ou não? Existe. A condição de existência diz que a base tem que ser positiva, né? Positiva e diferente de 1. Meio é positivo? Sim. E é diferente de 1? É também. Então, pode ser o meio sem nenhum problema. Então, base meio sem nenhum problema. Pode sim atribuir a base meio. Pronto. Base meio sem nenhum problema. Vamos fazer o gráfico. Para fazer o gráfico, preciso do plano cartesiano e preciso marcar os pontos nesse plano cartesiano. Então, vamos aqui traçar uma reta do plano cartesiano. Você vê que ele não pega. Pronto. Pronto, está aqui o nosso plano cartesiano. O vertical, o horizontal. E devo atribuir valores. Não sei se vocês lembram que a gente começou a função exponencial fazendo o gráfico dessa daqui e depois fazendo o gráfico dessa daqui, com a base meio. E vocês lembram qual foi a diferença entre os dois gráficos? Sim ou não? Um gráfico foi crescente e o outro foi decrescente. Exatamente. Isso aí. Esse aqui foi crescente, né? Quando x cresce, y cresce. E esse daqui foi decrescente. Quando x cresce,
o y decresce. Comportamentos inversos. Em comum o fato de as duas cruzarem o eixo y no 1, tá bom? Isso em comum porque tanto meio elevado a zero quanto 2 elevado a zero, ambos no ponto zero leva para 1, né? Beleza. Então, a base meio tornou ela decrescente. Gente, o efeito aqui vai ser análogo. Ou seja, meio, vocês sabem que meio é uma potência de base 2. É 2 elevado a menos 1. Então, também vai ter a ver com o gráfico passado, que a gente acabou de fazer, voltando aqui para ele, vai ter a ver com esse gráfico daqui, da base 2. Esse aqui da base 2 que nós acabamos de fazer. Só que, veja que essa aqui deu crescente, e o que vai acontecer com a outra é exatamente o que aconteceu com a exponencial. Vamos lá? Vamos ver o que vai acontecer com o outro. Desculpa, errei. Agora sim. Vamos lá. Se eu botar x igual a 3, a 3 não, desculpa, x igual a 8, né? Então, se eu pensasse nessas mesmas divisões lá do outro, ó, 3, 4, 5, 6, 7, o mesmo 8 do outro. O 3, o 8 no outro, mandou para quem, pessoal? Nessa função anterior, se eu botasse 8 aqui, quanto é o log de 8 na base 2? Mandava para o 3, né, pessoal? Só que agora nós temos o log de 8 na base meio. Quanto dá, pessoal? Meio elevado a quanto? Que dá 8. Meio elevado a 1 dá meio. Meio elevado a 2. Vai ficar 1 meio vezes 1 meio, vai dar 1 quarto. Meio elevado a 3. Meio elevado a 3 vai dar 1 oitavo. Meio elevado a 0 vai dar 1. Meio elevado na sequência, 3, 2, 1, 0. Meio elevado a menos 1. É só inverter, né? O expoente negativo manda inverter, né? Ó, o numerador e o denominador. E a potência fica positiva. Então, isso aqui vai dar 2. Meio elevado a menos 2, pessoal. Vai dar quanto? 4. 4. Meio elevado a menos 3. Vai dar quanto? Vai dar 8, né, pessoal? Então, 8 vai mandar para o menos 3. Ou seja, enquanto na função passada, né, nessa daqui, na função passada, o gráfico anterior, o 8 mandava para o 3, nesse aqui o 8 vai mandar para quem, pessoal? Vai mandar para o menos 3. Então, em vez de ser esse pontinho daqui, o 8 mandando aqui para cima, ó, o 8 vai mandar para baixo agora. Tá aqui o primeiro ponto. Vou apagar aqui, ó, só para deixar claro que no outro mandou pro 3. Então, a mesma coisa vai acontecer com os outros, gente. Tudo muito rápido. O 4, antes o 4, que era esse cara aqui, no exemplo passado, mandava pro 2. E agora vai mandar para quem? Vai mandar pro menos 2, porque meio elevado a menos 2 dá 4. Opa. Tá aqui o nosso segundo ponto. 2. Manda para quem, pessoal? Me ajudem? 2. Manda para quem? Só olhar para cá. 2 vai mandar pro menos 1. 1 vai mandar para quem? O 0, né? Então, menos 2 manda pro... Desculpa, 2 manda pro menos 1. 1 manda... Então, tá aqui o ponto. 1 manda pro 0, tá aqui o ponto. Meio, não fiz o ponto, mas... Meio vai mandar pro 1.
Pronto. E um quarto vai mandar para o 2. Já não tem mais nem espaço direito. Então, unindo aqui esses 5 pontos, já que o domínio permite isso, eu devo unir os pontos. Ou seja, pessoal, o que é que está acontecendo com essa função? Ela continua a se aproximar do eixo y, sim ou não? Sim. Sim ou não, pessoal? Sim. Sim. Então, novamente, o eixo y vai ser a assíntota da função. E, novamente, como eu sempre falei, uma assíntota vertical. Na classificação da função, o que é que mudou em relação ao anterior? Só vai mudar uma coisa, qual? O crescimento. Só o crescimento. Ela fica de crescente para decrescente. Decrescente. Em relação ao sinal, continua NDA, porque tem uma parte positiva e uma parte negativa. Em relação à paridade, NDA, porque não pode nem mandar para o simétrico, porque o domínio é formado só pelos positivos. Em relação ao contradomínio, a imagem continua a ser os reais, que é igual ao contradomínio, tendo a sua objetora. Passo retas horizontais, vejo que ela também é injetora. Então, ela é bijetora. Então, está aqui a classificação da nossa segunda função. Quando a base vale quanto, pessoal? Vale meio. Eu posso, então, fazer uma generalização bem poderosa. Se eu tiver logaritmo de x na base A, uma função que leva os reais positivos os reais, eu posso fazer a seguinte afirmação. Se o A for maior do que 1, a função será sempre o quê? Crescente. E se o A tiver entre 0 e 1, veja que está obedecendo às condições de existência, né? Que a base, né? As condições de existência de qualquer base é que esse A tem que ser positivo e diferente de 1. Veja que os intervalos que eu botei obedecem a isso. E entre 0 e 1, que é o caso do meio que eu acabei de fazer, a função o quê, pessoal? Decrescente. Bem, então fizemos na nossa aula de hoje um gráfico de duas funções. Quais? A com a base 2 e A com a base meio. Bem, infelizmente, nesse tempo da aula só deu para fazer 2. A gente também falou muito de base, né? E aí por isso tomou uma parte boa da nossa aula. Eu vou gravar um vídeo fazendo mais gráficos, mostrando, por exemplo, o que acontece com uma função se eu somar alguém no logaritmando. Se eu subtrair alguém no logaritmando. Outra modificação. Se agora eu somar alguém fora, né? Aqui, fique bem claro aqui, ó. Nesse exemplo, o logaritmando é x mais 5. Nesse exemplo aqui, o logaritmando é só x. Né? Eu primeiro faço o logaritmo e só depois somo com 5. Por exemplo, e subtraio. Então, no vídeo, eu vou fazer o gráfico aqui desses 4 exemplos. Tá? A soma e a subtração dentro do logaritmando e a soma e a subtração fora do logaritmando. Como é que fica o gráfico deles? Como é que fica a assíntota? Como é que fica a imagem? Né? Como é que fica o crescimento? O crescimento, inclusive, eu já falei, é fácil, né? Deixa eu perguntar uma coisa aqui. Se eu fosse fazer o gráfico dessa função aqui, ó, daria crescente ou decrescente? Essa aqui. Em outras palavras, eu quero saber se é maior que 1 ou está entre 0 e 1. 4/3 é maior que 1 ou está entre 0 e 1, pessoal? Maior que 1. Então, essa função, ela é crescente. Na hora que você for fazer o gráfico, tem que dar uma coisa crescente. Obrigatoriamente. Ó, se fosse essa daqui.
3/4. Essa outra aqui. Decrescente. Exatamente. Então, sem nem fazer pontos, você já consegue adivinhar o que vai aparecer no gráfico, obedecendo aqui a essa dica maravilhosa, hein? Essa dica também aparece no vídeo lá do Ferreto, né? Se você for lá ver os vídeos, você vai ver lá essa generalização que eu estou fazendo aqui. Então, eu vou gravar um vídeo com mais 4 exemplos. Vou tentar gravar esse vídeo estourando até quarta-feira. Até quarta-feira eu espero gravar esse vídeo e disponibilizar para vocês, tá certo? Professor, Oi. esse conteúdo já é da P8, né? Esse conteúdo já é da P8, tem razão. Isso aí. Tá? Vocês estão percebendo que eu estou oferecendo os vídeos, né? Ou antes, ou logo depois de lançar as provas, né? Eu estou tentando, me esforçando para gravar vários vídeos para vocês, para tentar ajudá-los. Nos relatórios eu vi muitos comentários das pessoas gostando dos vídeos que eu gravei. Então, é muito importante esse comentário, porque isso me reforça e me aumenta o meu desejo de gravar mais vídeos, né? Então, vamos fazer agora o resumo da aula de hoje. Né? O resumo da aula. Só para terminar aqui a aula. O que a gente viu na aula de hoje? A gente viu, né? Voltou a falar das duas bases principais. Eu já tinha começado a falar isso na aula passada, mas não tinha falado da base E. Hoje eu expliquei. Né? Como usar a calculadora, né? Não, e antes de usar a calculadora, eu ensinei que, antes de usar a calculadora, só seguindo aqui a sequência da aula mesmo, antes de usar a calculadora, eu ensinei como mudar de base, não é isso? Como fazer a mudança de base para as bases principais, e aí fomos usar a calculadora. E depois que fomos usar a calculadora, mostramos que o logaritmo, ela ajuda a resolver equações exponenciais. Quais? Aquelas que tenham bases diferentes do lado esquerdo e do lado direito da equação. Finalmente, começamos a falar de função logarítmica. Discutimos a questão do domínio, né? O domínio não é real. Então, essa é a primeira afirmação que é muito forte. E por causa de que no domínio não é real? Das condições, por causa das condições de existência do logaritmo. E fizemos 2 gráficos, né? Um gráfico crescente. Opa, foi mal. Um gráfico crescente, log de x na base 2. E um gráfico decrescente, log de x na base meio. Vou gravar um vídeo com mais 4 exemplos. Né? E esse foi o resumo da nossa aula de hoje. Espero ter ajudado de alguma forma. Vou fechar agora essa janela. Acho que vocês voltam a me ver na tela completa. Então, falamos de função exponencial, inauguramos. E só fazer mais um comentário para terminar. Vocês ainda estão vendo, ainda estão me vendo, né? Ou não? Estão vendo a tela completa? Deixa eu ver aqui se vocês veem o quadro aí. Estou vendo, senhor. Estão vendo o quadro, pessoal? Sim. Sim. Pronto. Então, só para relacionar hoje, para finalizar a aula de hoje, com uma aplicação que é bem interessante. Ó, então, se você tem um plano cartesiano, e você, por exemplo, tem aqui a escala Richter, que mede terremotos, e aqui você tem a energia do terremoto. Você pode fazer, então, esse gráfico. E é uma função logarítmica. Log, essa energia é simbolizada pela letra E. Essa escala é simbolizada pela letra I. Aí nos livros, em geral, aparece... Eu vou escrever Y e X, mas poderia escrever I e E, né? É como se aqui fosse o X, como se aqui fosse o Y. Y igual log de
eu não vou lembrar o valor exato, 10 a menos 7. Se você for fazer o gráfico dessa função, você vai ver que a base é 10. Então, vai ser uma função crescente. E aí, por exemplo, aí o que eu queria mostrar para vocês. Eu não sei o valor exato, mas um certo nível de energia que eu não sei o valor, deu lá em João Câmara, no ano de 86, um cara na escala Richter de 5,2. Eu não vou saber o valor da energia, um certo valor, X. Aí é interessante ver o seguinte, para dar 6,2, ó, então eu tenho que fazer aqui 5 divisões, 1, 2, 3, 4, 5, para dar 6,2, um cara um pouquinho acima do 6, eu precisaria ter 10 vezes essa energia. Eu não vou ter espaço para fazer aqui, ó. Então, vou dizer que 10 está aqui, estou mentindo, está errado, porque não tem espaço. Ou seja, se eu uno esses pontos aqui, vai dar aquele gráfico que a gente acabou de fazer, ó. Opa, desculpa, foi mal, de novo. Vai dar uma função logarítmica. Ou seja, qual é a característica dela? Grandes variações de uma variável provoca pequenas variações da outra, mas ambos aumentando, hein? Essa é a cara da função logarítmica. Grandes variações numa variável, para mais, por exemplo, implicam também variações para mais na outra, só que variações bem pequenas. Isso é o que acontece com toda vez que você tiver uma função logarítmica. Então, isso tem aplicação real, sim, e quando você olhar gráficos a partir de hoje, você pode associá-los ou não com as funções estudadas. Esse ano, pessoal, estudamos o quê? Até agora, estudamos função de primeiro grau, cujo gráfico é uma reta. Estudamos função de segundo grau, cujo gráfico é uma parábola. Estudamos função modular. Função modular tem vários tipos de gráfico, mas a que eu mais trabalhei com vocês foi a função modular de primeiro grau, cujo gráfico é uma letra V. Bimestre passado, função exponencial, que vocês acabaram de entregar a prova, cujo gráfico é uma coisa mais ou menos assim. E acabamos de ver hoje a nossa última das funções, a logarítmica, cujo gráfico é uma função mais ou menos assim. Então, vocês têm, a partir de hoje, começar a olhar gráficos do mundo real e é grande a chance de um gráfico do mundo real se assemelhar com um desses 5 aqui. Só tem esses 5, professor? Claro que não, tem muito mais que 5. Quantas funções existem? Existem, sei lá, mais de 1000 funções diferentes. Mas a gente está estudando aqui só as principais funções. Aquelas que existem muitas situações da vida real onde você se assemelha. Quando você joga uma bola de basquete, vai dar uma parábola com o cavalo para baixo. Né? Reta, não preciso nem falar das aplicações de reta, são milhões de... Essa aqui chove a aplicação, né? Função modular, a gente falou agora que a economia do Brasil está tendo um comportamento de V. V é uma função modular, ou seja, caiu bruscamente na pandemia e agora está subindo para recuperar o que perdeu. Então, gráfico em V é função modular. Função exponencial para o crescimento das populações. Né? A população de bactérias ela cresce muito rapidamente, ó, quando para uma pequena variação aqui do X, o Y dispara. E o logaritmo é o oposto. Grandes variações do X vão proporcionar pequenas variações aqui no Y. Então, assim, é legal ver que essas 5 funções que vocês aprenderam, elas têm aplicação na vida real. Infelizmente, eu falei pouco dessas aplicações. Podia ter falado mais? Seria ideal ter falado mais. Porém, pessoal, temos um problema crônico. Tempo, e esse problema recai o tempo inteiro. Mas eu garanto que se vocês tiverem um olhar um pouquinho mais atento para as coisas que vocês observarem no mundo real a partir de agora e associarem, vocês podem associar com esses 5 formatos, com esses 5 gráficos, reta, parábola, o V, o exponencial, que não ganha um nome especial, e a logarítmica. A aula de hoje, então, finaliza a última das 5 funções que nós aprenderemos ao longo desse primeiro ano, que está tão perto agora de terminar. Bem, então, é isso. Quer dizer,
mais uma função ensinada agora. Na aula de quarta-feira, vamos falar de equação e inequação logarítmica. Assuntos esses que tem vídeos no Ferreto, então vocês já podem, já deveriam, né, assistir os vídeos do Ferreto. E eu vou gravar até quarta-feira mais um vídeo complementando mais exemplos de função logarítmica. Fizemos 2 na aula de hoje e eu vou tentar fazer na nossa aula pelo menos mais 4 exemplos. É isso. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Tirar alguma dúvida? Não? Então podemos encerrar nossa aula? Acho que sim, né? Então, ok. Eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês. Nesse momento temos 9, 3, 6, 12, 21. Temos 26 pessoas nesse momento. Gostaria de agradecer a atenção de vocês. Na quarta-feira teremos, então, a nossa última aula teórica desse bloco, tá? Espero que vocês, então, tenham fôlego nessa reta final. E eu espero tentar corrigir a prova P6 de vocês até hoje. Não garanto que vou conseguir. Eu garanto até amanhã. Amanhã eu devo conseguir sim. Mas se eu render bem hoje na correção, pode até ser que eu finalize hoje. Se eu fizer terminar hoje ainda eu coloco para vocês a nota da P6 e a P5 e a P6, mais o CAN, mais o relatório vão formar a nota do terceiro bimestre. Então, terceiro bimestre, sai a nota hoje ou amanhã, tá? E o quarto bimestre vai ser a nota da P7, que vocês entregam até sexta-feira, e a nota da P8, que eu libero a P8 para resolução também na sexta-feira. Pode falar, Lucas. A P8 você vai postar quando? A P8? Eu vou postar na sexta-feira. Tá certo, só isso mesmo. Certo? Mas pode ser até que eu antecipe, tá? Então, eu posso até antecipar e postar de repente já na quinta, tá? Mas eu vou tentar antecipar a postagem. Tudo bem? Ok. É porque eu tô sempre querendo seguir esse prazo de uma semana, né? Que eu tenho dado para vocês desde a P1 para fazer a prova. Tá? Então, pessoal, eu agradeço. Dou tchau para vocês. E vou encerrar a gravação. Pode ser? Pode. Então, valeu. Então, vou parar a gravação.